ideia velha. Mas a vida não é uma causa perdida porque ela não é uma causa. A gente já está aqui, não há outra opção. Não tem plano B. A vida não tem plano B. Nós vamos fazer o quê se nós já estamos aqui? Eu vou fazer. O que é a vida? A vida é triste. A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso que é a vida. Fábio Porchat. O que é a vida? É isso. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Fábio Porchat. O que é a vida? Eu não sei. Agora, para a gente terminar, uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui uma... Sterbridge. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse para mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida para mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu não levanto porque eu tô mais velho. Isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Eu vou sair mal. O que eu fiz? Me autografa pelo menos o lenço seu, me dá alguma coisa. Hã? E não chorei? Sem chorar, para eu limpar. Limpe as minhas lágrimas, pelo menos. Muito obrigado, muito obrigado. Você me responda essa última pergunta. O que é a vida? A pausa é tchecoviana. É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. Então levante e me dá um abraço. André, o que é a vida? A vida, papai, é uma causa perdida e eu acredito no que você me disse desde pequeno hoje. André, o que é a vida? A vida é o amor que eu sinto pelos meus filhos e por você. André, o que é a vida? A vida é uma causa perdida. Tá bom. O que é a vida?
Olha, a vida é ter vivido, viu? A vida é ter feito, não experiências pela experiência, não experiência boba que provoca ou a sordidez ou até o êxito, mas a vida é procurar viver em solidariedade, em primeiro lugar. Eu acho que o amor, em todo o sentido, até no sentido erótico, que é o ápice, mas o amor é que define a vida. Viu? Então, ao viver, nós temos que viver com amor. Quando eu me rebelei com a minha geração, nós nos rebelamos contra a ditadura por amor. Por amor, não foi por ódio. Não foi por ódio, foi por amor. Eu acho que viver é viver com amor. E fazer aquilo, tanto quanto possível, fazer aquilo que nós também amamos. Flávio, o que é a vida? É a existência de viver com amor. Flávio, o que é a vida? A vida é aquilo que nos conduz à morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? A única prova de que vivemos é que um dia nós vamos morrer. Então a vida, Antônio Abujanra, Abu, que eu conheci em Porto Alegre, quando eu recém tinha vindo de São Paulo nos anos 1950. A vida é o caminho para a morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? Então, a morte pode ficar desesperada porque você ainda vai levar um longo caminho até a morte, então ela está desesperada. Mas a pergunta é a seguinte, Flávio, o que é a vida? Pela 90ª vez, a mesma pergunta. E eu vou dar a mesma resposta. Tá bom, então chega. Bem, para terminarmos, Arthur Veríssimo, o que é a vida? A vida é essa intensidade, essa transitoriedade, essa impermanência. Isso é a vida para mim. É respirar. O que é a vida? A vida é a sabedoria do inesperado, que o inesperado tem uma longa preparação. Veríssimo, o que é a vida? A vida é você, a vida sou eu, a vida é toda essa equipe aqui trabalhando. Tá bom. Pergunta para acabar o nosso diálogo que eu achei muito bom. Roberto, o que é a vida? Os traços da vida são o excesso, a surpresa, a fecundidade. Nós não temos limites pré-definidos. A vida é essa profecia permanente, essa epifania constante, esta descoberta de algo que não imaginávamos existir nem dentro de nós. Isto é a vida. O que é a vida? A vida, eu dizia, é essa experiência primitiva de ser. E o ser maior do que tudo que nos cerca. Isto é a vida. A vida é a criação permanente do novo. É isto que é a vida. O que é a vida? Eu dei a minha ideia. O que é a vida? Bom, as respostas são variadas. Para mim, a resposta também já foi variada, ela já foi difícil.
ela já foi complicada, cheia de complicações falsas ou reais. Hoje é um momento muito melhor, porque a maturidade me trouxe neste momento uma estabilidade pessoal para poder colocar as coisas em perspectiva. Então hoje a vida para mim está junto às pessoas que eu amo. A vida para mim é profundamente o ato de descobrir coisas pela leitura, o ato de descobrir coisas pela arte, o ato de viajar e encontrar pessoas diferentes, a descoberta dessas coisas, poder ajudar pessoas, coisas pequenas, não épicas, não grandes questões. Aquele projeto de vida que Sartre falava e que me seduziu no início da minha carreira, eu acho que hoje um projeto de vida começa de manhã e vai até a noite, e se recupera ou não no dia seguinte. Mas essas pequenas coisas, hoje eu me permito. Há alguns meses passando por uma casa e vendo um pé de ipê amarelo, inteiramente coberto de flor, o carro desci, fui fotoflor, em pleno apoio diante da sua pergunta, diz que se fecha atrás de nós uma porta eterna e se abre outra eterna e eu estou no meio dos dois caminhos e não posso retroceder, com medo de avançar. Neste momento eu poderia definir o que foi a vida. É um mistério, o que ela é. Eu não conheço a origem, não sei qual é o término, mas sei que eu faço parte dela, fui com ela brindado, não é algo que permanecerá em mim para sempre, mas enquanto eu estiver, eu não quero desperdiçar, descartar, não quero jogar fora, não quero deixar escorrer no vão dos dedos. É um mistério que eu fui brindado, que eu reverencio, que eu sou grato por ter, que eu não gostaria de não ter, embora não tenha referência para saber como seria se eu não fosse, mas que eu tenho um afeto imenso. E no dia que eu for, e eu sei que vou, eu vou esperneando. Né? Eu vou esperneando e dizendo, larga, deu. Né? Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Né? Se eu estiver bem. E o que é estar bem? É estar sem nenhum tipo de sofrimento para o qual não tenha. Bom, estão me ouvindo bem? Beleza? Não dá nem para continuar ouvindo, porque a pergunta pega os entrevistados que dominam a retórica e a oratória, impressionam, enche plateias, pega eles de surpresa e eles mudam de assunto, né? Ele começa falando bem e se perde todinho e dão grandes respostas e ninguém sintetiza a vida nem numa palavra, nem numa frase. Não que eles não saibam, não que eles não vivam, não que eu saiba, não que nós sejamos melhor que qualquer um deles, mas uma coisa é verdade, todos ficam perdidos. Quando ele pergunta a segunda vez, aí, minha filha, é aquele pré-sol barba, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira mata, né? Elimina, e aí somos nós. O Eduardo Stablet, ele se perde, né? Começa a chorar e ainda fala, pô, vou terminar mal, olha o que você fez comigo, e aí disfarça com o lenço, né? Nós temos grandes nomes ali, Marcelo Tassi, que vocês devem conhecer, do antigo CQC da Band, Fábio Porchat, que hoje tem um programa na Globo, por algum motivo ele está ali, né? Não estamos falando que a Rede TV é a melhor e ele é o melhor, mas é uma audiência de 15, 20, 25 milhões de pessoas que tem um programa desse. Por algum motivo ele está lá. Dificuldade de responder o que é a vida. Clóvis de Barros, uma das pessoas que eu mais admiro como filósofo, Karnal e Sérgio Cortella, como a Silmara acabou de escrever aqui, todos filósofos, pessoas que eu admiro, aprendi muito, cresci em algumas coisas com ele. Os três foram atropelados por esta pergunta, né? A atriz Denise Fraga, ela diz que a vida é uma aventura, né? A vida é uma aventura. Quem dera, né? A vida fosse uma aventura. Mas eu também entendo o que é a vida para ela, o que é a vida para ele, o que é a vida para você. É onde você está instalado e nós vamos falar sobre isso. O suável é viver com amor. Arthur Veríssimo, jornalista, né? Ele diz que a transitoriedade é o inesperado, né? Então ele está falando, é o que mais chegou próximo de uma visão de Freud, né? Subjetivo, abstrato.
né? O Roberto Mangabeira, filósofo conhecido, ele fala que é a fecundidade, né? Então vai aparecendo aí um monte de palavras, né? Um monte de coisa, e eu não sei o que acontece. Karnal diz que é estar junto das pessoas, viajar, ajudar e fazer coisas pequenas. E antes que a gente entre aqui no enredo de como a gente vai trabalhar isso clinicamente, né, que obviamente vai servir para nós também, eu gostaria muito de ouvi-los, né? Eu não vou fazer a pergunta como o entrevistador aqui, o Ambujara, né, famoso Ambu, fez, né, te perguntar 3 vezes o que é a vida para te desconcertar na frente dos nossos colegas, de forma alguma. Mas já fico feliz que a Jaqueline já levantou a mão. Se levantem-se as mãos, que se toquem as trombetas, que eu quero ouvir vocês sobre o que é a vida. Lembrando que aqui não é um lugar de julgamento, não é um lugar de pressuposições, não é um lugar de presunção, não é um lugar de julgar o colega, não é um lugar de falar assim, ele não sabe de nada, porque cada um está instalado em uma história, em uma família, cada um tem uma vida, cada um tem uma história de sofrimento, de dor, de amargura, de conquista, de reconquista, reelaboração, reprogramação. Então, é assim que funciona a nossa sessão. A nossa sessão tem por premissa o amor, o respeito, a consideração, porque nós acreditamos, Freud acreditava, eu acredito, Deus acredita, então acho que nós somos unânimes, né? Se tiver alguém que não acredita, beleza, a gente respeita também, mas a gente acredita que cada ser humano é único. E como ser humano único, ele tem o direito está na nossa Constituição de ir e vir, né, de decidir, de escolher. Então, você que está aqui, você tem direito de falar, de decidir, de escolher. Claro que vocês viram que eles se perderam e foram por um outro caminho para justificar numa fala longa e trazer uma coisa bonita. Isso é em psicanálise, Freud explica. Ele diz, quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, assim, abre o seu coração sem essa ideia de que a sua fala não é importante, ou que você fala não é importante. Isso seria um complexo de inferioridade. A gente já teve coisas aqui lindas que aconteceram, inclusive na última sessão, foi maravilhosa, né? E eu creio que essa será também. Então, a primeira pessoa que levantou aqui a mão foi a Jaqueline. Então, pode ligar seu microfone, Jaqueline. Boa noite, seja bem-vinda e pode compartilhar aí a sua opinião. Você vai ter que ligar o microfone. Pode tentar que agora vai. Boa noite, estão me ouvindo? Então, é um prazer, né? Primeira vez falar aqui, depois de já ouvir um pouco. Essa pergunta, assim, me pegou logo de alegria, né? Porque quando a gente descobre, quando eu descobri, né, de verdade, essa resposta fica fácil, né? Então, assim, para mim, a vida é uma dádiva de Deus, um presente lindo de Deus, e que eu preciso viver da melhor maneira, né? Porque ela tem um valor inestimável, né? Porque Deus me ama e nenhuma tribulação, nenhum problema vai mudar isso, nenhuma circunstância vai mudar isso. Então, estar sempre analisando mesmo, né? Para estar sempre fazendo o que é certo, o que é bom, o que agrada a Deus. Isso para mim é a vida. É o que eu tento fazer na minha vida, né? Eu vou fazer 48 anos, então, assim, já passei muita coisa que ao longo do curso a gente vai partilhar,
E a minha marca é essa, assim, principal. A vida é preciosa demais e eu preciso cuidar muito bem dela. Obrigado, Jaqueline. Sua participação foi muito bem-vinda. Estou feliz de ser a primeira vez que você falou e já nos deu aqui, né? Já nos deu aqui uma expectativa que você tem muita coisa para falar durante o curso. Então, fale mesmo, participe. Você vai ser sempre bem-vinda e a gente vai estar sempre aqui de portas abertas e feliz em te ouvir. Então, vocês viram, a vida é uma dádiva, né? A vida é o amor de Deus, é um posicionamento, uma identidade, né? Da parte da Jaqueline aí, que nos trouxe, muito legal, muito bom. Vamos ouvir agora a Anne. Boa noite, Anne, tudo bem? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Bom, a pergunta é complexa e cada um vai expor aquilo que está em si, né? Aquilo que tem dentro de si. Mas, para mim, né, no meu conceito de pessoa, a vida é uma experiência de descoberta de propósito, porque nós sabemos que ninguém nasce ao acaso. É uma descoberta do nosso propósito de amar. Nós não conseguimos nos sentir vivos se não amarmos. Então, para mim, a vida é a descoberta, é essa experiência, essa oportunidade de descobrir esse propósito de amar, né? Eu tenho o exemplo Jesus Cristo, né? Cada um pode ter o seu exemplo. Mas ele veio como uma criança normal, né? Ele não tinha essa noção do propósito de amar dele, que era amar o mundo inteiro, né? E aí, depois de uma certa altura ali, né, da sua vivência, ainda criança, ele descobriu o seu propósito de amar a humanidade. Então, assim, qual que é o meu propósito de amar, né? O que Deus deixou para eu fazer com essa experiência que eu tenho? Qual que é o meu propósito de amar? Então, hoje eu entendo o meu propósito de amar, mas antes disso, a gente peleja bastante, né? A gente primeiro tem que descobrir o processo do amor. Então, para mim, é a experiência do propósito de amar. Obrigada. Muito bem, Anne. Muito obrigado. Brilhante como sempre. A Anne é uma querida, né? Você que vai fazer a análise, se quiser, faça com ela também. Descoberta de propósito. Muito bem, Anne, muito legal e muito bom te ouvir. A terceira pessoa que levantou as mãos aqui, porque na listinha que ele aparece por ordem, foi a Gislaine. Então, boa noite, Gislaine, espero que você esteja muito bem e pode ligar o microfone e contribuir com a nossa sessão. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que prazer, né, estarmos aqui numa aula tão maravilhosa, podendo compartilhar cada um de um sentimento, de uma emoção diferente, e um tema tão maravilhoso. Para mim, a vida é um presente de Deus, é um sopro, uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de amar, uma oportunidade de conhecer e experimentar. É um conjunto de experiências boas e ruins. E com essas experiências, nós devemos, como evoluir, que eu falei no começo, devemos aprender, né? Tudo tem um aprendizado. Freud fala que a vida, né, o que a gente sabe realmente da vida, a certeza que a gente tem é a morte, né? Mas enquanto nós estivermos vivendo, vamos viver, né? A certeza que vamos morrer, mas como o professor sempre fala, vamos deixar um legado dessa vida. E como Lacan fala, né, não vamos ficar só, a vida é algo real, e não vamos fazer desse algo real 100% imaginário, vamos trazer realmente para o real, viver com equilíbrio, não intensamente, mas com equilíbrio, né? Eu espero ter colaborado. Obrigado, Gislaine. Claro que contribuiu bastante. O presente de Deus, eu notei aqui, evolução, aprendizado, muito bem. A gente ainda vai aprender algumas coisas legais aqui, né? A contribuição de vocês está sendo maravilhosa. A gente vai aprender aqui a trabalhar daqui a pouco, depois que ouvir vocês,
essa coerência na clínica com o nosso paciente, o nosso analisando, que é o quê? Aqui eu estou ouvindo de analistas e acadêmicos e alunos, né, nós estamos ouvindo o que é a vida para você, muito bom, né, isso é muito legal. Então é um conjunto de obras, né, muito legais. E funciona, mas na clínica a gente vai ter que fazer uma espécie de comparação com o que a pessoa acha da vida, com o que ela vive da vida. É como se Lacan estivesse falando, isso é o que você imagina, mas não é o real da sua vida. Ou realmente o que ela fala é o que ela vive. Né? Então a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. Mas muito bom, viu, Gislaine? Presente, evolução, aprendizado. Muito legal. Depois a Daniele levantou a mão, então boa noite, Daniele, seja bem-vinda, contribui aí conosco com a sua participação. Boa noite. Bom, eu levantei a mão para falar que eu não tenho uma resposta. Vai ser uma resposta parecida do que quando me perguntam quem é Deus. Eu sou cristã, tenho muita fé em Deus. Acho que quase todo mundo que me conhece me fez essa pergunta, já ouviu eu falar. Não sei, não preciso compreendê-lo totalmente. Eu apenas acredito, confio. E para mim é uma resposta desse tipo, não sei. É o tipo de resposta que eu nem busco. Para mim hoje, se você me perguntar quem é a Daniele, eu vou ter uma ideia do que a Daniele gosta, do que não gosta, quais são os sonhos. Mas quem é você? Totalmente eu não sei. Então, eu acho que hoje, se eu tentar buscar me conhecer, me compreender, ser um pouquinho melhor para quem está à minha volta, para mim está de bom tamanho. Pode até parecer, não sei, uma maneira talvez medíocre de pensar, mas é o que tem funcionado para mim. Eu não preciso de todas as respostas e muitas vezes eu me perdi tentando ter todas as respostas. Então, eu tento viver da maneira mais simples possível, buscando conhecimento do que funciona para mim e do que pode, talvez, ajudar quem está à minha volta. É isso. Obrigado, Daniele. Muito bem. Gostei, anotei aqui, né? Essa questão de compreender quem está à minha volta, né? Não focar em quem é você e não tentar ter, né, ou entender ou ter todas as respostas. Essa é uma das grandes chaves da vida, né? Porque quando a gente gasta toda a nossa energia tentando entender o que a gente não pode mudar, a gente não vai ter energia para fazer mais nada. Muito bom. E depois foi a Neiva. Então, boa noite, Neiva. Seja bem-vinda. Pode contribuir conosco aí com a sua fala. Boa noite. Estão me ouvindo bem? A vida, para mim, é um dom de Deus. Eu comparo a vida como um livro, né? Quando eu leio um livro, eu gosto de ler ele uma página de cada vez. E a vida, a gente escreve a nossa história de cada vez, sendo ela triste ou feliz. Não importa. Eu sempre, quando acordo, é como se fosse meu último dia, é a vida. É curtir cada momento, curtir as pessoas, é amar sem pedir nada em troca. Amar como Jesus amou. Eu acho que a vida é simplesmente isso, é viver sem pedir nada em troca das pessoas, amar como Jesus amou e curtir, olhar o horizonte e curtir o belo, que a vida é tão linda, as coisas são lindas, as flores. Para mim, a vida é isso. Espero ter contribuído. Boa noite. Obrigado, Neiva. Muito bem. A vida é um dom de Deus, é um livro
que a gente tem que ler uma página de cada vez e contemplar o belo. Muito bem, gostei muito. A Priscila chegou, já escreveu para nós aqui, né? Ela vai realmente esses dias, está corrida. Eu até fiquei feliz de vê-la aqui, achei que não ia ver, mas obrigado pelo esforço. Né? Para quem não sabe, a Priscila casa esta semana, é mole, que maravilha, e ela está na correria aí, mas está tudo bem, tudo certo. Obrigado por ter vindo e estar aqui conosco. E antes de passar a palavra para Rosângela, que levantou a mão depois da Neiva, tem um comentário aqui, né? Ela provavelmente não vai falar, se quiser falar também vai ser bem-vinda, da Jo, né? A vida é um fenômeno complexo e diversificado, caracterizado pela organização, crescimento, adaptação, resposta a estímulos. A compreensão completa da vida envolve aspectos biológicos, filosóficos e científicos. Uma resposta bem elaborada aqui. Muito bem, muito obrigado. E eu gostaria de compartilhar a palavra com a Rosângela, uma querida, fazia tempo que a gente não a via, e que bom vê-la aqui. Melhor ainda poder contribuir aí com todo esse seu potencial que você tem. Boa noite, Rosângela, fica à vontade. Boa noite, eu já estava com saudade. Boa noite a todos. Ai, gente, que pergunta difícil essa, né? Mas assim, a vida, para mim, é uma missão. Qual missão? Eu ainda estou descobrindo. Mas tenho, assim, sabe, a convicção de que Deus, né, sou uma pessoa cristã, eu acho que eu passei a viver exatamente no momento que eu conheci a Cristo, e que Deus teve e tem um propósito e me deu esse propósito em forma de missão. Mas ainda estou descobrindo. Eu acho que missão poderia ser amar, poderia ser filha do meu pai e da minha mãe, ser mãe do meu filho Eric, estar aqui, né, com um propósito, ser psicanalista como uma missão, amar, ter fé, falar, ouvir. Então, para mim, eu acho que a vida é isso, sabe? Experienciar, viver o momento, mas, acima de tudo, eu estou descobrindo essa minha missão. Então, eu acredito que a vida, para mim, é uma missão. Obrigada. Eu que agradeço, Rosângela, muito obrigado pela sua participação. Nos trouxe uma síntese, né, uma palavra sobre amor, experiência, entrega, tudo em torno da missão, né, a gente tentar descobrir, encontrar e cumprir, né, a nossa missão. Muito interessante, hein, gente? Botando vocês para pensar, hein, tem resposta para lá de interessante aqui, e desculpem, tá, a minha franqueza, às vezes eu até pago um preço um pouquinho alto pela minha franqueza, mas talvez as pessoas que estão aqui, que são inteligentes, vão entender o que eu vou falar. Nem sempre o inteligente ele é compreendido, ele tem a sua maneira de entender as coisas, às vezes, de um jeito complexo. Para mim, as respostas de vocês, de alguns de vocês, a forma como vocês falam, acredito, a simplicidade, inclusive, que talvez a maior nobreza de um ser humano é a simplicidade, a humildade, a capacidade de voltar atrás, de se abrir, saber que pode errar e pode reconstruir. Eu vejo a resposta de vocês melhor que muitos daqueles que a gente ouviu no vídeo inicial, que eu quero disponibilizar para vocês. Vocês podem fazer uma cariação. É cada resposta que tem ali que eles se perderam na resposta. Inclusive, o Clóvis tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim: para mim a vida, ela só vale a pena ser vivida quando é vivida em prol de alguém. O padre Fábio de Mello diz assim, que a felicidade passa pela utilidade, né? Eu sempre acreditei nisso, e que não existe felicidade sem utilidade, porque a gente precisa ser útil para alguém, filho, mãe, esposa, esposo, marido.
E é interessante que quando ele foi perguntado ali, ele falou que era energia, sei lá, um monte de coisa que ele falou lá. Então, você vê que quando a gente fala do nosso coração, aquilo que a gente acredita realmente funciona. Vamos ouvir a Miriam, que levantou a mão depois da Rosângela, depois da Silmara, depois da Daiane, tá bom? Boa noite, Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode contribuir conosco aí. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Até brinquei lá na mensagem que eu coloquei assim, eles começam tendo a certeza do que estamos falando e terminam sem saber de nada. Ele pergunta, repete, mas vou fazer até uma colocação aqui, um pouco fora do assunto, mas volto ao assunto. É igual quando a pessoa fala sobre o mentiroso. O mentiroso, ele tem que estar sempre lembrando daquilo que ele disse para ele não ser pego na mentira, né? E aí, perguntou uma vez, duas, três, olha, na terceira já estava tudo vendido, sem saber mais nem se era vida, nem se estava vivo, ou precisando de uma ressuscitação. Bom, eu coloquei assim, que para mim, a vida é igual uma faixa de largada. Deus dá a todo ser, né? E cada um, depois do primeiro passo, ele decide o que ele vai fazer, se ele vai vencer os obstáculos durante a corrida da vida, para chegar até o final com o sentimento de dever cumprido. Fazendo assim como o apóstolo Paulo uma vez disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ali ele tinha certeza que ele tinha completado todo o percurso que lhe havia sido proposto desde o primeiro dia que foi lhe dado a largada. A corrida já se iniciou para todos nós, desde o primeiro dia em que nós fomos concebidos dentro do ventre das nossas mães, aonde Deus fala assim, antes mesmo que foste formado no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. É como se Deus falasse assim, na concepção entre seu pai e sua mãe, eu coloquei uma faixa de largada. E a faixa de largada é tão incrível que começa a partir do espermatozoide. São 2 milhões de espermatozoides, olha quantos, e nós chegamos primeiro dentro do óvulo e começamos a nossa disputa ali pela vida. Então, a vida é uma disputa. A faixa de largada já foi dada. Nós estamos completando aí a nossa trajetória. Se Deus quiser que todos nós possamos passar por essa vida, tendo a certeza que cumprimos a nossa, como foi falado pela querida que me antecedeu, sobre a missão que nos foi dada, né? Todos vocês têm uma missão e todos vocês que estão aqui, todos nós, temos a missão através da psicanálise de ajudar as pessoas. Isso faz parte dos nossos obstáculos. Venceremos e seremos vitoriosos. Muito obrigado, Miriam. Muito boa a sua participação aí. Corrida, né? Jornada, largada, chegar até o fim. É muito bom. O fim é melhor que o começo. E eu achei interessante essa coisa que você falou da mentira, que quando ele pergunta mais de uma vez, né? Aquela versão muda. E às vezes muda muito. Você vê que na entrevista lá, ele pergunta no mínimo 3 vezes. Então vai mudando a versão. Me parece um pouquinho de falta de convicção, porque quando você tem convicção é uma coisa só. E depois me parece uma tentativa, e aí tem a ver com os mecanismos de defesa, de fazer valer a pessoa que ele é conhecido e tal. É como se a minha resposta aqui para vocês hoje tivesse que ser a resposta mais completa do mundo. E não é, definitivamente não é. Não é. A única pessoa que teve resposta com uma palavra, e essas palavras ou frases definiam e definem, e até hoje são estudadas, e tudo que se estuda vai parar nela, são as palavras de Jesus Cristo. Então, ele conseguiu. O resto vai viver tentando. Mas a gente pode elaborar uma questão, sim, baseada na nossa vida. Né? E isso é maravilhoso. Então, muito bom. Isso que você falou, Miriam. Vamos ouvir agora a Silmara. Boa noite, Silmara. Tudo bem? Seja bem-vinda e pode ligar seu microfone, contribua conosco aí essa noite.
Oi, boa noite, gente, tudo bem? Bom, o que eu entendo sobre o que é a vida? Segundo a Bíblia, a vida ela é um sopro de vida, né? A vida ele é o fôlego de vida. É um fio de fumaça, é como uma neblina, uma passagem estreita, um sopro, né? E aí, quando a gente tem a convicção de que a vida na Terra ela é apenas uma atribuição temporária, isso irá alterar completamente os nossos valores. É isso. Então, hoje, a gente está aqui, presente, nesse momento, nesse minuto, e daqui, sei lá, 1 minuto, meia hora, daqui sei lá, daqui para amanhã a gente pode não estar mais aqui. Então, quando a gente percebe, entende que a vida ela é temporária, ela é passageira, e a gente passa a valorizar o que realmente importa. E a nossa vida aqui na Terra ela é temporária. E a gente vive aqui por um breve, curto espaço de tempo, né? E que algo aguarda a gente, que é a vida eterna, né? Que é algo que a gente vai viver eternamente. É isso, é essa contribuição. Obrigado, Silmara. Muito legal o que você falou, tá? Me fez pensar também aqui, né? Sopro, fôlego e essa coisa temporária, né? Porque às vezes a gente pensa em explicar a vida baseado naquilo que a gente entendeu da vida, mas e aquela criança que morre? E aquele adolescente que morre? O que foi a vida para ele senão um sopro, fôlego e um momento temporário? Muito bonito, viu, Silmara, isso que você falou, tá? Para refletir, muito interessante também. Eu acabei não lendo aqui o Erasmo, ele escreveu, acredito que a vida é o período que decorre entre o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa, né? Entre o nascimento e a morte. Tem a ver com o que você falou. E a Lucimar nos escreveu agora, a vida é uma evolução. Nascemos, crescemos, envelhecemos e temos a certeza que um dia vamos morrer. Todos temos um propósito, de amar. E o maior exemplo foi Jesus. Muito bem, para aqueles que têm essa grande oportunidade, né? Não só de nascer, mas de crescer e de envelhecer, né? A gente começou o ano aí com tanta tragédia, né? E a gente vê tanto adolescente, tanto jovem, que não teve esse privilégio. Então, para nós que estamos aqui, eu não estou vendo muita gente assim, novinha. Vocês estão tudo igual eu, já tá quase lá no Cabo da Boa Esperança, começando a pensar na eternidade. Então, para nós que já estamos aí, né, um pouquinho andado, né, esse privilégio, né, de estar um pouquinho andado, para a gente é uma maravilha estar aqui. Vocês sabiam disso? Sabia disso? Você que já está se sentindo meio acabado, né, dá um glória a Deus aí, que isso é uma maravilha. Tem gente que nem acabado não conseguiu chegar, né? Então, tá vivo é uma maravilha. Eu tenho dito para pessoas de acima de 40 anos que o melhor da vida começa agora. Por que o melhor da vida começa agora? Porque até os 10 anos você não tem muita consciência. Até os 20 acha que vai conquistar o mundo inteiro. Vai ser astronauta, vai ser médico, vai ser bombeiro, vai ser tudo. Aí depois começa uma namorada e aí não vira nada. Aí lascou mesmo. Ou conhece um cara e aí vai até os 30 tentando aprender o que é o amor. E aí depois dos 30 que vai tomar algumas decisões e crises existenciais, construir uma casa, não construir, comprei um carro, não comprei, tirei a carteira, não tirei, viajei para fora do país, não viajei, aí chega aos 40 que você vai decidir no que você realmente não quer. Porque agora você não precisa nascer de novo, você não precisa viver até os 10 anos, até os 20, você não precisa namorar, você já namorou, né, já tomou umas lições da vida, já aprendeu a dizer não. E aí, pelo menos essa é a ideia, né? A pessoa chegar aos 40, não sabe o que é da vida, aí temos que, né, a sessão de terapia 10 não dá, tem que ser pelo menos de 100 para cima. E aí a vida vai começar a acontecer, né? Vai organizar. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Quanto mais velho, melhor. Viu, gente? Esse dia 30 de janeiro agora, daqui 24 dias, eu vou fazer 42 anos. E eu sou um tiozão feliz, sarado, sabe, bem casado, apaixonado pela paternidade, e eu tô envelhecendo, sabe, bem. Aí você fala, mas você não é tão velho assim, mas eu não tenho mais 30,
né? Depois dos 40, o grau aumentou, meus hormônios baixaram, a paciência diminui um pouquinho também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retroalimentar, né? Para a gente não ficar um velho gagá chato, insuportável. Né? A gente tem que pensar como é que a gente vai ficar velho. Alguém já falou para você? Nossa, você quando ficar velho, sangue de Jesus tem poder. Já falou isso para você. Então, vamos dar uma melhorada, né? Então, quanto mais velho, gente, melhor. Tenha certeza disso. Isso, se você conseguir estar alinhado e tal. Então, assim, eu quero que vocês fiquem aqui. A gente tem muita coisa boa ainda. Estamos ouvindo muita coisa boa, mas tem algumas coisas legais que eu quero falar para vocês. Depois a gente repensa de novo, mas que legal, já estamos aqui há quase uma hora ouvindo vocês e está sendo maravilhoso. Vamos ouvir a Daiane. Boa noite, Daiane, acho que é a primeira vez que você vai falar. Estamos felizes de ter você aqui, tá? Espero que você esteja aproveitando o curso. Seja bem-vinda. Pode falar. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Sim? Que bom, fico muito feliz de estar a primeira vez aqui, né? Contribuindo. E está sendo para mim um aprendizado muito grande, estou muito feliz, né, desde o início. E, bem, eu escrevi aqui que a vida é um grande propósito, é uma grande busca por felicidade. E, infelizmente, alguns buscam essa felicidade em lugares errados. Mas a minha vida, o meu posicionamento, ele pode mudar a vida de outro, porque a vida não é só sobre mim. É sobre o que eu posso mudar e fazer por quem está próximo a mim, por quem está ao meu lado, por quem está ao meu redor. Então, é isso que eu tenho para contribuir nessa noite. Espero ter passado aquilo que eu entendi e que entendo sobre a vida. Boa noite a todos. Muito obrigado, Daiane. Propósito, busca da felicidade, a vida é sobre o outro. É isso aí. Quando você fala busca da felicidade, você é a que mais se aproximou aí também, os que falaram sobre isso, da ideia de Freud, né? Freud vai falar muito sobre a busca do prazer e a procura dessa tão famigerada felicidade, que às vezes chega, às vezes não chega. Ontem eu tive uma grande oportunidade de conversar por uma hora e meia com uma pessoa que estava fazendo um serviço para nós. E ele é uma pessoa inteligente, gosta de política, tem bastante informação. E ele estava convicto que a vida ou a felicidade ia acontecer na vida dele quando ele conseguisse uma coisa específica que ele colocou na cabeça dele, que é lá X casas e tal, um patrimônio X onde ele tivesse tipo uma aposentadoria para descansar. Né? Tipo o sonho americano, né? O americano ele sonha em aposentar, comprar um barquinho, ir para o sul lá, nos Estados Unidos e ficar lá, né, tomando sol e pescando. E aí eu fiz uma pergunta para ele. As perguntas sempre são maiores que a resposta. Quando você estiver na clínica, você vai perguntar para o seu paciente, depois que você ouvi-lo, o que é a vida? E ele vai travar, porque ele passou o tempo todo falando sobre a vida dele. E a hora que você pergunta o que é a vida, ele não sabe o que é a vida. Então, ou o que ele fala que é a vida não tem nada a ver com o que ele está buscando, então você vai precisar organizar isso na vida dele. E eu perguntei para ele assim, e se não der tempo de construir essas casas? Porque a saúde dele já não está tão boa, né? Então, peraí. Se para mim a felicidade é chegar nesse destino, o que eu estou fazendo para chegar nesse destino? Cuidando da minha saúde, cuidando da minha alma, né? Das minhas emoções, cuidando do meu espírito. Então, eu tenho uma vida de fé, eu tenho uma vida onde eu faço terapia comigo mesmo, eu faço uma autoterapia, eu também faço a psicoterapia, e eu tenho uma vida no corpo, onde eu procuro saudável. Eu não estou vendo ele fazer nenhum dos três. Então, assim, como é que ele vai chegar nesse destino aqui para ser feliz? E, assim, eu tentei passar a ideia para ele de que a jornada, o caminho, é mais importante que o destino. Não que o destino, alguns falaram sobre a eternidade, sobre chegar lá. Não que o destino seja ruim, mas e se a gente não chegar no destino? E se eu morrer hoje, amanhã ou depois, se eu não conseguir 2024, chegar a notícia para vocês, a Camila entra aqui na sessão, fala, oi gente, boa noite, queria dar uma notícia para vocês, infelizmente o professor faleceu. Mas aí alguns vão perguntar assim, mas e o curso, como é que fica? Tá preocupado com o curso? Tudo bem. Aí ela vai falar, vocês vão terminar, tá tudo certo, né? Um ou outro vai chorar e outros vão falar, meu Deus, o que aconteceu? Beleza. E aí, gente? Eu não consegui fazer a convenção presencial,
a gente não conseguiu bater algumas metas, eu não consegui ter um filho ou mais uma filha com a Camila, que eu queria colocar mais o neném ali, naquela barriguinha, e aí? Não deu, e aí? Então, como é que foi a minha última aula? Como é que foi o meu último abraço? Você já parou para pensar nisso? E aí, quando eu falei isso para ele, ele percebeu que ele não está vivendo a vida. E ele me disse assim, ó, eu preciso repensar algumas coisas, porque eu achei que a felicidade era quando eu conseguisse esse propósito aqui. E no meio de muita inteligência, havia o quê? Uma coisa que eu ensino muito para vocês aqui, havia o quê? Um ponto cego. Um ponto ceguíssimo. A felicidade não é quando você vai terminar a psicanalizar, talvez a felicidade você já se encontra aqui, né? Dormindo melhor, podendo repensar alguns conceitos e preconceitos. Muito bem, vamos continuar. Tem mais coisas para falar aqui, mas temos mais gente para ouvir. Vamos ouvir agora a querida Simone. Boa noite, Simone. Eu espero que você esteja bem. Não me lembro se te vi na última aula. Se te vi, me desculpa. Se não vi, estou vendo agora. Espero que tenha passado um excelente fim de ano e pode contribuir aí com a sua participação. Boa noite, professor. Boa noite a todos vocês. Que bom estar aqui. Estive na última aula com a câmera fechada. Infelizmente, não consegui abrir. Mas foi na última aula, porque na primeira do ano eu estava com a câmera aberta. Compartilhar rapidinho que estou muito contente, porque entretanto a gente vai ouvindo e aprendendo com todo mundo. Claro que aqui, acredito eu que o que mais sabe é o professor, por isso que nós optamos pelo curso, acreditamos nisso, mas aprendemos um pouquinho com todo mundo. E entre tantas coisas que eu aprendi, é essa questão da maturidade. Ele disse que quanto mais velho, melhor. E eu não posso perder a oportunidade, porque eu acho que está relacionada à questão do que é a vida. A vida, entre tantas coisas, né, gente, é aproveitar oportunidades. E eu, no dia 30 de janeiro, professor Fábio e colegas de curso, também faço aniversário. Aproveitar o ensejo, faço 40 anos. Então é a hora que eu tá virando uma chave, aí eu vejo que é muito gostoso essa parte que a gente observa de amadurecimento, né? Bom, em relação à vida, é muito interessante porque a gente não consegue, na verdade, encontrar um consenso, né, gente? Um consenso do o que é a vida. Porque quando a gente começa a ouvir, principalmente aqui no nosso curso, as respostas, há uma sabedoria muito grande quando se diz que não tem uma resposta certa, um mais correto, um mais errado, e não estamos aqui também para ficar medindo quem é mais sábio, quem é mais eloquente, né? E principalmente porque aqui muitos de nós somos cristãos, temos uma fé, né? Uma religião, mas e aqueles que não têm? A gente pode pensar assim, a vida é Deus, é Jesus, aí entra no assunto de vida após a morte, entramos na questão, no mérito, né? Quando falamos sobre vida, sobre o propósito, porque a chegada, o ponto de partida, tudo isso tem valor, tudo isso é importante, só que atualmente a gente vai ver o quê? Que não tem um consenso quanto à definição de vida. Então a gente vai ver assim, por quê? Porque a gente sabe que tem vida animal, tem vida vegetal, tem a vida humana, de acordo com a fé, vai ter a vida espiritual. Então assim, gente, se a gente ficar e quiser, tiver disposição para isso, nós vamos falar sobre o que é vida até meia-noite, vamos rodar os dias aqui, e cada um vai aprender um pouco mais, vai colaborar, vamos discordar um do outro, porque isso também é inteligência emocional, saber que eu posso hoje achar uma coisa, amanhã eu posso ver que o que eu achava estava totalmente errado, equivocado, e isso é vida, né? É aquela questão de, nasci, já sou diferente daqueles que não nasceram, isso é vida. Ou daqueles que morreram, né? Ou dos que não nasceram, ou dos que morreram. E cresci, tive a oportunidade de amadurecer e até chegar no oposto da vida, que é a morte. Então, que bom a gente poder aproveitar esse tipo de pergunta, esse tipo de reflexão, mas eu queria mesmo colocar assim que, de uma forma simples, mas não como impor nenhuma convicção aqui, nenhuma ideia, que não existe um consenso em relação à vida, porque cada um tem uma fé,
cada um tem uma religião, eu sou cristã, então se eu for aqui falar biblicamente, a vida é Jesus, ele mesmo vai se autodeclarar como eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas assim, isso que não tem essa mesma fé, isso que não tem Jesus como a vida, isso que não são religiosos, isso que são ateus, eles também têm vida, eles também têm propósito, e aí vamos entrar na questão da felicidade, mas assim, que bom que todos nós estamos vivendo, amadurecendo, participando, aproveitando esse ciclo de vida, e que todos nós possamos fazer isso no decorrer de 2024, e o quanto de tempo que nós tivermos, agora falando de fé, o quanto tempo Deus nos permitir viver aqui na Terra, que a gente possa aproveitar esse ciclo que Deus nos deu de vida e possamos ser uma bênção, né? Ser uma bênção, sermos abençoados e abençoar as pessoas que convivemos. Obrigada, boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente. Muito obrigado, Simone. Entre muitas coisas que você falou, gostei, vários conceitos de vida, ficaríamos muito tempo para falar, vamos ver se eu consigo falar um pouquinho aqui. Vai ser muito bom, vai estar sendo maravilhoso ouvir vocês, né? Isso é muito bom. Vamos tentar passar apenas da minha parte o conceito de Freud, o que eu acho, então vai ser bem curtinho e vai valer a pena continuar ouvindo, mas eu acho que a parte principal que eu quero passar para vocês é como levar tudo que nós ouvimos aqui para a clínica, tá, gente? Vocês vão perceber que cada um tem uma visão e é sempre muito legal. A Simone falou aprender com o outro, é sempre muito bom. Mas o principal, né, o meu objetivo, eu sempre tento não sair do foco, é o quê? Como eu vou utilizar isso na clínica. Na clínica. É que acho que a pessoa que eu atendi, que é daqui, eu atendi algumas pessoas de ontem para hoje, mas que está aqui não está aqui. Eu fiz essa pergunta para ela na clínica. Né? E aí ela começou com a resposta e ela foi realmente para a vida dela e realmente o que ela está precisando para mudar a vida dela é exatamente o que ela acredita, a definição do que é a vida, mas que ela não está conseguindo viver. Então a gente cai num conceito de novo, Simone, você citou aí de Jesus, né? Ele disse assim, aquele que vem, ouve e pratica é semelhante a um homem que constrói sua casa na rocha e os ventos não derrubam. Vamos tentar usar a psicologia reversa aqui? Aquele que vem, ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia e qualquer probleminha, derruba. Então preste bem atenção, aqui a maioria das pessoas que é cristão, teólogos, eles falam assim, aquele que vem e pratica, constrói sua casa na rocha, quem é a rocha é Jesus. Não. Ali naquele momento ele está dizendo que a rocha que te impede de ser levado pelos ventos é ouvir e praticar aquilo que você está aprendendo. Então qual que é o grande problema da humanidade, gente? Eu vou resumir numa frase. A gente já sabe o que fazer, mas não faz. Você vai perceber isso na clínica. O teu paciente já sabe. É maêutica socrática, né? Sócrates disse assim, que existe uma arte de perguntar, onde a gente tenta descobrir a resposta que já está em nós. Então a gente já sabe o que fazer, mas a gente não faz. Aí Freud vai responder por que a gente não faz. Porque num processo cognitivo, num processo de recalque, num processo de repressão, a gente repetiu tanto aquele relacionamento tóxico, aquele abuso, aquela dor, que a gente gosta mais daquilo do que o que é correto. Então vou te dar um exemplo. Um homem que trai, no fundo, e ele, se você conversar com ele, ele fala, eu amo minha mulher, eu quero viver com minha mulher, mas esse prazer da traição é bom demais. Então existe um processo de repetição que armazenou esse modo operante dele, que não traz para ele felicidade. Ele está traindo a si mesmo, não está traindo a esposa. Antes de você trair alguém, você atrai quem? Suas promessas, sua palavra, seu compromisso, a sua ingratidão. Quando alguém faz alguma coisa, eu olho e falo, meu Deus, ela está traindo a si mesma, e aí você depõe contra você, aí você não cresce, porque você se divide, e aí um dividido não prospera. Muito bem, vamos ouvir a Nandara. Boa noite, Nandara, tá com o neném aí, né, Desce não tá aí, tá pertinho, né, conta para mim aí quantos meses que ele já tá, e aproveita essa oportunidade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Fiquei um tempinho sumida, mas é que minha filha também está de férias, aí 2 crianças, quem é mãe sabe como que é cuidar de 2 crianças. No final do dia a gente só tá a capa.
E eu quero agradecer a oportunidade. E acho que vocês estão ouvindo de fundo, né? Meu neném está gritando. Ele já vai fazer 7 meses, já. Estou aos poucos voltando ao curso, né? E a vida, enquanto todos estavam falando, eu estava aqui refletindo, né? Que a vida era uma dádiva, né? Mesmo que a pessoa ela não seja cristã, né? Não importa a religião que ela seja, mas ela acredita que a vida é uma dádiva. Porque tem muitas pessoas que hoje queriam estar no nosso lugar, mas não pode, né? Então, muitos estão doentes ou estão aprisionados, mas então a vida ela é uma dádiva dada ao homem. E nesse momento que eu pensei nisso, eu lembrei em Ezequiel 37, que quando Deus fala para Ezequiel, profetiza no meio do vale de ossos secos, e quando o exército estava de pé, Deus falou para Ezequiel assim, ó, só falta uma coisa, que a vida é o sopro de vida. Então, não importa a definição, que a gente não vai saber qual é certo, como uma das nossas colegas falou, né? A gente não vai ter a resposta exata, né, do que é a vida, mas a vida ela é uma dádiva. Se Deus não tivesse falado para Ezequiel profetizar naquele vale de ossos secos, eles seriam só apenas ossos secos, seriam apenas nervos, ossos, e ia faltar o essencial, que era a vida, né? Então, a vida eu vejo como uma dádiva. A gente tem oportunidade, a gente tem que aproveitar a vida, né? Nós temos um propósito, temos que cumprir esse propósito aqui nessa terra. Como uma das nossas amigas falou, a missão. Nós temos essa missão na terra e eu acredito nisso, que a vida ela é uma dádiva. E a gente tem que viver intensamente, dado aquilo que o Senhor entregou sobre as nossas mãos. E é isso. Obrigado, Nandara. Muito bem. A vida, isso é verdade. A vida é uma dádiva. E agora vamos ouvir a Elici, que foi a próxima que levantou a mão. Boa noite, Elici. Seja bem-vinda e pode contribuir conosco. Boa noite a todos. Quero contribuir dizendo que a vida, para mim, né, o sentido é todos os dias. É você acordar e dizer para você mesmo, vamos porque você não vai sozinha. Vamos porque um dia alguém fez por você. Vamos porque eu te criei e você tem muito para ajudar, para contribuir. Você precisa acreditar. Faça você a diferença. É você sentir em você mesmo que você é só um instrumento de Deus. É você acreditar que esse mistério que eu sou vai também ajudar muitas pessoas, mas primeiramente vai me ajudar também, né? Esse curso veio como eu sempre digo, só alimentando cada vez mais a esperança de viver a cada dia, né? De acreditar mais. Vivo a minha fé, mas ter sentido em tudo que me acontece é a mesma coisa que viver o grande mistério de Deus na minha vida. Se eu não acreditar na minha própria vida, todos os dias eu tenho um desafio. Todos os dias eu acordo e falo assim, não é mais um dia. Vamos vencer esse dia. Porque tem muita coisa para nos sabotar. Tem muita coisa para dizer que eu não sou capaz ou eu não quero viver isso. É uma decisão. É uma decisão. E hoje eu acordei com essa decisão. Cheguei até aqui, acreditei em quem me criou, em quem me ajudou. Então, eu não estou nessa vida por acaso. Então, eu tenho que acordar com a certeza que eu vou vencer cada dificuldade e viver bem a alegria daquilo que eu conquistei. Mas não foi sozinha. Foi com quem Ele realmente me criou. Eu sou criatura de Deus. Então, eu preciso cuidar dessa criatura de Deus, para que eu também possa contribuir na vida das pessoas. Se eu não me cuidar, se eu não me aceitar, se eu não me enxergar que sou falha, mas também estou aqui para somar, nada faz sentido.
nada vai valer a pena. Então, eu espero que hoje eu falasse para Deus: Senhor, eu tentei e hoje eu posso dormir tranquila. Que seja feita a tua vontade. Obrigada, gente. É isso aí, Elici, um dia de cada vez, não estar sozinha, não estou aqui por acaso, ter certeza, muito próximo do que eu acredito que é um dia de cada vez, né? A gente tem um dia de cada vez para vencer. Vamos ouvir agora a Priscila, depois a Miriam, depois, se possível, gostaria de ouvir a Nadiele também, e aí a gente encerra para me falar algumas coisas, e aí depois, se der tempo, a gente continua ouvindo vocês. Boa noite, Priscila, eu espero que você esteja muito bem, seja bem-vinda e pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou sem o fone, eu esqueci que eu ia precisar dele aqui, mas tá ótimo. Bom, gente, eu cheguei um pouquinho atrasada, quis ouvir bastante vocês primeiro, para não pegar o bonde andando e sentar na janelinha, né? Mas depois de ouvi-los, eu acho que eu entendi a linha de raciocínio aqui e vou dar o meu posicionamento. A Simone falou, e eu concordo plenamente com ela, que falar sobre vida é algo muito subjetivo, né? Como ela mesma disse, existe a vida humana, existe a vida animal, vegetal, espiritual, enfim, existe vida em todos os campos da nossa vida. Então, é muito subjetivo falar sobre vida, por isso a complexidade de encontrar uma definição. Mas, para mim, dádiva, como a Luciene acabou de dizer, é dádiva, é presente, né? A palavra dádiva significa presente. E para mim, vida é presente. Presente no sentido subjetivo também da palavra. Presente de ser presenteado, de receber algo de alguém, e presente do estado de presença. Porque dentro da clínica é isso que a gente pode observar. Pessoas que não vivem o presente, pessoas que vivem do passado, estão depressivas. Pessoas que vivem do futuro estão ansiosas. E dentro da clínica, uma das coisas muito mencionadas aqui, e o pessoal sempre pede muito, é o exercício do 7X. E o 7X é o quê? Exercícios de presença, exercícios de estar presente naquele momento. Ou seja, viver aquele momento intensamente. Então, a gente vê pessoas saudáveis que estão vivos, mas não vivem. E nós vemos pessoas ditas especiais vivendo muito mais do que pessoas ditas saudáveis. Porque os saudáveis não vivem o presente, diferente dos especiais, que vivem a cada instante como se aquele momento fosse único. Então, para mim, a melhor dentre todas foi ótimo tudo que todo mundo disse, incrível. Mas para mim, né, como o Dr. Fábio sempre diz, o importante para a gente aqui é trazer a questão da clínica. É isso, porque é isso que a gente precisa aplicar na nossa vida para falar com conhecimento de causa, para, né, ter autonomia para falar para os nossos pacientes. Mas é isso, é viver a vida, não passar pela vida, né? Então, estar presente. Os 7X são mini hábitos, então, como alguém, uma ou mais pessoas disseram aqui, é viver um dia de cada vez. O que é viver um dia de cada vez? É fracionar as coisas, então é fracionar os momentos bons, é fracionar os momentos difíceis, é fracionar os desafios, porque viver é um desafio, e para todo mundo, para os cristãos, para os não cristãos, para os saudáveis, para os não saudáveis, para todo mundo é um desafio, e a gente enfrenta desafio todos os dias. Então, se a gente viver o momento presente, agora é a hora de eu me preocupar com esse problema e resolvê-lo, mas na hora de viver o momento bom é esquecer o problema. Então, é viver o presente, né? Então, não é passar pela vida, mas viver a vida. Isso é vida. Então, para mim, vida subjetivamente é isso, é presente. Presente de receber algo de alguém e de estar presente com aquele presente. Não sei se eu me fiz entender, mas era essa a minha colaboração. Obrigada. Beijinho, gente. Muito bem, Priscila. Presente e presença, né? Dentro da subjetividade, que é o que a gente estuda dentro da psicanálise. Você já conhece a Priscila, né? Falou muito do que eu penso também.
E eu gostei muito dessa questão, né? Tem vivo que está morto sem ser enterrado, né? Está só de pé e respirando, mas se entregou ao fracasso. Ao invés de fracioná-lo, como diz a Priscila, ele se entregou, né? Porque o fracasso ele é uma oportunidade. As dificuldades, os nãos é uma oportunidade. Muito obrigado, viu, Priscila? Vamos ouvir a Miriam. Tudo bem, Miriam? Boa noite. Prazer tê-la você aqui. Deve ter uma fala muito boa pra gente. Tá cheio de diploma ali atrás. A gente dá até medo de ouvir uma pessoa que tem tanto diploma na parede. Né, Miriam? Brincando. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Hoje eu tive coragem, né, de falar, de abrir aqui, levantar a mão. Então, para mim, a vida para mim é ser grata. Eu aprendi a ser grata. E na gratidão eu consigo ser grata no olhar, ser grata no abraço. E com a gratidão eu tenho esperança. Então, a vida para mim é a gratidão e a esperança de um dia melhor. Né? Então, eu vivi isso e com a gratidão eu consegui se levantar. Então, para mim, a vida é gratidão e esperança. Só isso, professor. Muito obrigado, viu, Miriam? Ninguém falou sobre gratidão. Ou se falou, passou despercebido a mim. Muito legal isso. Em tudo a gente tem que dar graças, né? A vida é aceitar, né? Que viver, tipo assim, a pessoa fica doente, passa por dificuldade, ou perde o emprego, ou acontece uma coisa com o seu carro, ela fala, não, dá tudo certo para o outro e não dá certo para mim. Isso não é verdade. Viver é passar por dificuldades, né? E a gente tem que ser grato, porque elas nos levam sempre a algum patamar quando o nosso olhar é de gratidão. Então a gente vai tirar alguma coisa daquilo, no mínimo a paciência, porque você vai ter que esperar, no mínimo a paciência. Então, muito obrigado. Vamos ouvir a Nadiele. Boa noite, Nadiele, tudo bem? Seja bem-vinda, pode contribuir conosco. Nem ia falar hoje, né, que eu tô com a voz meio rouca aqui, depois de uma semana de folga, voltei rouca. Mas então vamos lá. O que é a vida? Ouvindo as meninas aí, eu tive, né, fui pegando aí o gancho e vendo o que cada um pensa, mas no meu pensar, o que é a vida? Eu coloquei aqui que a vida é o que vivemos entre o nascer e o morrer. Como eu já comecei agora a atender a clínica, eu vejo que às vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas falam assim, minha vida não presta, minha vida está muito ruim, mas quando você começa a perguntar para as pessoas, são momentos que às vezes que acontece muito pouco, de dificuldade, de desafios, comparado às grandes coisas que tem durante toda a sua vida. Então, elas começam a falar que a vida não presta por uma coisinha, sendo que a maioria da parte da vida que ela viveu são momentos bons. Então, assim, a vida não é só feita de momentos bons. A vida é construída do que nascemos ao que morremos, seja momentos bons, quanto momentos difíceis também. Que nesses momentos difíceis faz a gente crescer muito, evoluir, descobrir o nosso propósito, né? Então, assim, a vida é constituída por momentos bons e momentos ruins. E falando de maneira espiritual, agora falando, colocando meu lado espiritual, tirando o lado psicanalítico, eu vejo a vida muito como graça. Por quê? Graça é favor imerecido. Então, assim, a vida para mim é isso, é uma graça. É aquilo que eu recebo mesmo sem merecer, né? Porque alguém me amou primeiro, resolveu me dar de graça a vida. Então, por que eu não posso ser grata pelos momentos difíceis, pelos momentos bons, em todos os momentos? Não somente na alegria, né? Então, eu vejo a vida muito como isso. Quando fala vida, para mim, eu lembro de graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas eu ganhei de graça. Então, se eu ganhei uma coisa de graça que eu não merecia, que é tão bom, por que não agradecer, né? Que vem aí a gratidão, falou agora. Por que não agradecer? Por que não mesmo em meio às lutas, às dificuldades, não ser grata, né? Então, para mim, eu vejo a vida como isso, graça. Essa é a minha contribuição para hoje. Muito obrigado, Nadiele.
excelente contribuição, gratidão, graça, né, que vem à minha mente, né, quando eu penso na vida, várias coisas. Bom, gente, ó, nós temos 4 minutos aqui para as 21h30, que é o horário que nós temos que terminar. Então eu teria que falar 1 minuto e meio de cada coisa que eu gostaria de falar. Vocês sabem que eu falo bastante, mas eu não vou fazer isso. Então eu vou resumir. Em um outro momento a gente fala. Eu já falei, a Jo já saiu. A gente fala um pouco mais sobre o assunto. Então, bom, eu vou falar 3 coisas para vocês aqui. A definição de Freud, um pouco do que Freud pensa, o que eu penso e o que a gente teria que fazer na clínica. Vamos começar pelo nosso paciente, né? Vamos tentar ajudar o nosso paciente. Então, eu queria que, se você quiser anotar aí, as palavras que eu trabalharia num paciente que não está sendo coerente com o que fala. Por quê? Ele está sendo romântico, né? Ele tem palavras filosóficas, bonitas, bíblicas, que não é o caso aqui nosso, que eu sei que tem muitas palavras aqui verdadeiras, honestas, e eu conheço, acho que quase todo mundo que falou aqui, e eu sei que você vive o que você fala, mas o paciente fala isso, mas quando ele conta sobre a vida dele, a primeira coisa que aparece, ele fala, eu acredito que a vida é entrega, a vida é cuidado, a vida é amor, a vida é trabalho, mas eu estou cansado, eu estou esgotado. Então a primeira coisa que vai aparecer ali é um esgotamento. Então se você quiser anotar essa palavra, vai aparecer um esgotamento. Ontem eu atendi uma pessoa, eu perguntei o que é a vida, e ela falou que é a vida, ela sabe o que é. Só que ela está esgotada. Ela não está conseguindo lidar com a vida financeira, com o relacionamento, com o cônjuge, então tá tudo muito difícil. Então a primeira coisa que tem é um esgotamento. O que a gente precisa fazer? A pessoa já falou o que é a vida. É tentar trazer para a consciência dela que o que ela falou, ela precisa viver. Então, a gente vai precisar entrar num processo de aceitação. Tá? Aceitação, a segunda palavra. Tá? Vou tentar trazer a síntese para você das coisas. No terceiro momento, essa pessoa precisa tomar uma decisão. Eu sei o que é a vida, mas eu não estou conseguindo viver o que eu acho que é a vida, ou se ela mudou o conceito de vida através de você, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão, e eu vou conectar isso já e você vai entender. A quarta coisa, né, a maioria das pessoas precisa de descanso. Ela dorme, mas não descansa, ela vai no shopping, mas não descansa, ela faz um monte de coisas, mas não descansa. Ela precisa de um descanso mental, um descanso espiritual, ela precisa de fé, ela precisa confiar em Deus, ela precisa de uma série de coisas que tem a ver com descanso. Sexta coisa, agenda. Eu acho que a vida é aproveitar todos os dias. O que você faz nos seus dias? Eu durmo até meio-dia, à tarde eu dou uma varrida na casa e depois eu fico na internet, no Facebook, e eu durmo entediada. Minha filha, você está morrendo aos poucos. Então é agenda. Sexta coisa é agenda. A sétima coisa é juntar tudo isso e praticar o TQD na vida dela. Minha filha, você vai ter que trazer para a consciência, questionar o teu modo operante e reelaborar os passos. Né? Você vai ter que mudar de direção. Algumas pessoas você vai ter que afastar, algumas pessoas você vai ter que bloquear, algumas pessoas você vai ter que parar de conversar, algumas conversas você não vai poder ouvir, alguns grupos do WhatsApp você vai ter que desfazer, você vai ter que perdoar pessoas talvez da família e outras, enfim, vamos lá. Oitava coisa, o 7x. O 7x, ele é muito precioso, por quê? Para mim, ele é a ferramenta mais preciosa da minha vida. Para mim, o 7x é parte da definição do que é a vida. E aqui, agora, falando da clínica e trazendo para vocês o meu pensamento sobre o que é a vida, para mim, a vida é presença e repetição. Nada mais do que isso. Tá? Então, vou tentar ler uma frase que resume isso, uma frase que eu escrevi hoje. A vida não é um destino. A vida é uma jornada. A vida é uma viagem cuja presença, eu tenho que estar presente na vida do meu filho, presente na vida da minha esposa hoje. Hoje eu comi com a minha esposa, comi com meu filho, brinquei com a minha esposa, brinquei com meu filho. Hoje eu vi pessoas que eu olhei nos olhos, eu peguei na mão, eu vi elas, eu senti elas. Você pode lembrar de pessoas que você sentiu hoje, que você viu, que você pegou na mão? Quem mora com você? Se você não lembra, você não estava presente, ponto.
não viveu hoje. Então, a vida é a presença. Então, a vida não é um destino. Ah, eu quero viver a vida inteira ao lado da minha mãe, do meu pai, da minha esposa. Não. Você tem que viver a vida inteira ao lado deles, estando presente na vida deles todos os dias. Então, é presença. Então, a vida não é um destino, é uma jornada, uma viagem, cuja presença é a primeira coisa mais importante. E a segunda coisa é repetir a primeira. Então, a segunda coisa é repetir a primeira. Qual é a primeira? Presença. Qual é a segunda? Repetição. E eu vou explicar para vocês por que a repetição, para mim, é a resposta do que é a vida. Quando a gente nasce, a gente aprende com os nossos pais o que é a vida deles. E a gente repete eles. Quando a gente tem um relacionamento tóxico, a gente se torna tóxico. E a gente repete isso na vida de outros relacionamentos. Quando você passa por terapia, ou quando você tem uma experiência muito grande com Deus, você descobre o amor, o perdão, tudo que vocês falaram aí hoje, você vai ter que fazer o quê para que isso aconteça no dia a dia na sua vida? Repetir. Tomar água é uma coisa nova? O que a gente faz todo dia? Repete. Dormir com a esposa ou com o marido é uma coisa nova? O que você faz todo dia? Repete. Ir para academia é uma coisa nova? Você repete as mesmas coisas. Você para de comer açúcar e começa a criar um novo hábito. Para esse hábito sair do consciente e ir para o inconsciente, precisa de 21 dias. Então, sabe que precisa de repetição. E eu vou explicar para vocês como funciona isso, como uma alavanca para o seu paciente. Preste bem atenção. Quando você aprende a dirigir, você só consegue dirigir, você não faz mais nada. Você fica com medo de errar, fica treinando a embreagem, o acelerador, passar a marcha, certo? Sim ou não? Todo o seu consciente está focado em dirigir. Por que depois que a gente aprende a dirigir, você dirige comendo, falando, mexendo no celular, arrumando o filho? Por que a gente consegue fazer tanta coisa dirigindo depois que a gente aprende a dirigir? Porque agora não está mais no consciente, foi para o inconsciente. Você consegue fazer sozinho, sem ter que focar o tempo todo. Então sabe o que vai acontecer? De tanto repetir, memorizou. Então para mim a vida é repetição. Se você repete relacionamentos tóxicos, você fica tóxico. Por exemplo, a Priscila é minha paciente até hoje e entrou no curso e não sabia nada de psicanálise. Hoje ela fala muito bem, vocês veem aí ela fazendo, coordenando sessão e atendendo muitos de vocês da psicanálise. Ela aprendeu isso repetindo. Tudo que você vai aprender aqui é repetindo. Qual que é o problema do ser humano? Ele repete o que ele gosta, e ele não repete o que ele não gosta. E o Mike Tyson diz assim, para mim sucesso é repetir as coisas que eu não gosto como se eu as amasse. Eu não quero ir para aula, mas eu vou como se eu amasse. Então assim, eu estou treinando o braço lá, estou treinando. Aí você fala, nossa, mas hoje eu não queria treinar. Aí você pensa assim, e se eu amasse treinar, como eu treinaria? Nossa, eu treinaria mais gostoso. Aí você coloca presença. Isso faz a vida valer mais a pena. Então para mim a vida é presença e repetição. Isso não invalida o que vocês falaram. Jaqueline, Anne, Gislaine, Daniele, Neiva, Rosângela, Miriam, Silmara, Daiane, a Simone, a Nandara, a Elici, a Priscila, a Miriam, a Daniele, todos falaram coisas brilhantes. A vida é uma dádiva, uma descoberta, um presente, evolução, aprendizado, compreensão, dom de Deus, missão, uma corrida, um sopro, um fôlego, propósito, busca de felicidade, vários conceitos, aprender com o outro, dádiva de Deus, não estar sozinho, ter certeza, presença, né, a Priscila falou, presença e repetição, que é a minha definição, gratidão e graça. Só tem gratidão quem entende o que é gratidão e quem repete o que é gratidão. Definitivamente é isso. Por exemplo, uma pessoa trabalha comigo e eu faço tudo por ela. E ela vira as costas para mim, monta um grupo e começa a falar mal de mim. Isso é gratidão? Não, isso é o real. O que Lacan ensinou? Que você pode imaginar muitas coisas, conjecturar muitas coisas, mas mais cedo ou mais tarde o que você é de verdade vai aparecer. É o real. Para ele isso é a vida. Simbólico, imaginário e real. E ele dedicou a vida dele para falar sobre isso. Então, deixa eu falar só algumas frases aqui para vocês e dar a definição de Freud e a gente vai encerrar. O que é a vida, para mim,
se eu não tenho quem eu amo? Você está atendendo uma pessoa que o filho dela foi atropelado, filho de 9 anos. Um carro passou por cima do filho dela, ele ficou desfigurado, e ela teve que enterrar ele com o caixão fechado. Você está atendendo essa pessoa. E ela vai perguntar assim, o que é a vida sem o meu filho? Quando você pergunta para ela o que é a vida, ela devolve a pergunta para você, como você viveria a sua vida sem o seu filho? Todas essas definições que nós tivemos aqui hoje, elas somem. Sim ou não? Não tem resposta. Ela vai ter que tentar repetir a vida sem o filho, até que isso se torne uma coisa menos dolorosa. Ela vai ter que tentar estar presente na vida do filho que ficou. O filho que ficou não pensar que só o outro tinha valor. Então ela vai ter que tentar ter uma vida de presença e de repetição. Mas a sua resposta para ela não é essa. A sua resposta é meio que chorar com os que choram. A sua resposta é ouvi-la. A sua resposta é dar algumas tarefas para ela tentar sublimar, montar uma ONG, ajudar a pessoa, né? A Valdirene, depois eu desabafo no lugar dela. Eu viro analisando. Então, é por aí mesmo. Então, reaprender e repetir. Então, o que é a vida, se não o dia a dia, de presença e repetição? Para mim, a vida é o dia a dia, gente. Você pega o que a pessoa faz no dia, essa é a vida dela. Os livros que ela lê, os vídeos que ela vê, os áudios que ela ouve. Tá bom, vamos tentar... Bom, a vida é subjetiva, única, individual, repetição, presença. Nós vamos fazer uma série aqui sobre as principais perguntas. Hoje é o quê? Depois a gente vai trazer o quê, por quê, como, quando, onde, para e qual. Certo? É uma série. Nessa o quê é a vida, você vai achar muitas outras coisas. O que é seu filho para você, o que é a família, o que é a escola, o que é isso. Tá. Ah, mas para mim meu filho é muito importante. Por que você não gasta tempo com ele? Seu marido é importante para você? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos, gastou um tempo e percebeu que você de fato não está presente na vida dele? Qual foi a última vez que você estudou com seu filho? Leu com ele? Olhou nos olhos dele? E não tratou ele como se ele fosse a sua obrigação? Isso é presença. Isso é presença. Gente, enquanto a gente não tem noção de presença e de repetição, a vida não acontece. Então, eu vou finalizar a minha fala do que eu acho sobre o que é a vida por causa da definição que ela mudou a minha vida. Treinar, ler, estar com a família e repetir isso foi o que mudou a minha vida depois que eu tive depressão. Então, eu tinha que treinar sem vontade, orar sem vontade, ir na igreja sem vontade, ler sem vontade, estar na presença das pessoas que eu amo sem vontade. Eu praticava o 7x todos os dias sem vontade. Era um grande desafio ver vídeo motivacional porque eu não acreditava naquilo, ouvir um áudio, um louvor porque eu não acreditava mais naquilo, fazer respiração porque eu não acreditava mais naquilo, fazer a meditação porque eu não acreditava mais naquilo, fazer a oração, fazer o exercício de gratidão, fazer uma caminhada ou um treino na academia, não acreditava em nada disso. E de tanto eu repetir, eu comecei a estar presente. Eu repito, estou presente. Eu repito, estou presente. Criou uma sinapse e eu comecei a ter prazer. E eu faço isso há anos. Então, para mim, o dia a dia, sem treinar, sem respirar, sem orar, sem meditar, sem agradecer, não é vida. Por que para algumas pessoas a vida é muito sexo, muita bagunça, muito prazer? Porque ele se entregou a esse tipo de presença e essa repetição. E aí Freud vai dizer, né, para a gente caminhar para o encerramento aqui, Freud vai dizer o seguinte, Freud viveu de 1856 a 1939, escreveu Qual é o Mal-Estar da Civilização, né? Esse é o seu opúsculo, e ele diz que o homem anseia pela felicidade, que advém da satisfação dos prazeres. E aí ele vai explicar. Essas buscas pelas coisas que nos fazem bem provém da satisfação, de preferência repentina.
de necessidades represadas em alto grau. Está guardada lá dentro. Se você não repetir outra coisa, você vai precisar disso. Então ele diz assim, ganhar na Mega Sena para um endividado é bem diferente do que para um milionário. São conceitos diferentes. Então o que é a vida para você não é para o outro. O enfermo anseia por algo que uma pessoa saudável nem pensa. Então é mais ou menos assim, o que você tem hoje, tem muita gente no hospital que está esperando ter, ele sonha em ter, ele precisa ter, ele quer ter a saúde que você tem hoje. Então para essa pessoa, era ter isso. Então a gente vai cair lá na onde as duas meninas falaram aqui, a Miriam e a Nadiele, graça e gratidão. Né? Às vezes nós não agradecemos por algo que tem alguém em algum lugar pedindo para ter. Bom, Freud vai dizer, tornamo-nos pessoas felizes e é um impositivo princípio do prazer que trazemos desde a nossa origem. Né? O pai da psicanálise diz o seguinte, uma situação de júbilo, inicialmente ela é intensa, tal como o sucesso numa árdua e arrebatadora conquista de uma mulher ou conquista de um homem. E isso é maravilhoso, pode até se prolongar. Após certo tempo, ela produz somente um sentimento de contentamento. O que Freud está dizendo? Você quer muito casar. O homem quer muito casar, a mulher quer muito casar. E você encontra a pessoa, você fica apaixonado, você fica louco. E aí depois, isso vai passar. E aí você tem um sentimento de contentamento, mas não é o mesmo do começo. E o que vai sustentar isso? O que é a vida depois que o prazer efêmero passa? Vai ser uma decisão. Aí a gente vai entrar nas definições do que é felicidade. Então ele vai dizer o seguinte, a felicidade e o prazer proporcionados por tantos bens de consumo logo vai embora, depois que a gente adquire. Você já comprou alguma coisa que você queria muito e depois aquilo perdeu o valor? Você queria muito. Então, eu finalizo essa fala de Freud contando para você uma coisa que eu ouvi de uma pessoa ano retrasado, uma pessoa rica. Ele falou, cheguei à conclusão, eu comprei muitas coisas e nenhuma delas superou o tempo de 3 meses de alegria na minha vida. Tudo fica normal. A televisão a grande fica pequena e o carro já precisa ser trocado. Então ele falou, não tem nada que dure muito. A gente precisa se contentar com o que a gente tem e tomar decisões. Bom, perguntas como eu gero as coisas dentro de mim, elas vão definir o que eu vou fazer com aquilo novo que está sendo gerado dentro de mim. Por quê? Preparo do músculo que faz ele aguentar cada vez mais peso. Quanto mais convicto nós estivermos das perguntas como o que é a vida, mais fácil vai ser administrar ela. Então, hoje eu ouvi a seguinte frase, abraçar a desilusão é ter lucidez. Abraçar a desilusão é ter lucidez. Eu vou explicar essa frase para vocês. Abraçar a desilusão é ter lucidez por quê? Porque é não achar que sempre tudo vai dar certo. Que ninguém nunca vai nos trair, ninguém nunca vai falar mal de nós, que o carro não vai quebrar, que a gente não vai ter problema com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você conhece alguém que o próprio parente dele teve ou tem inveja dele? Quem conhece alguém? Você conhece alguém? Então tem gente que se frustra porque um parente... Isso vai acontecer, isso é vida real. Você conhece alguém aqui que estava indo bem, e agora tem um problema financeiro? Conhece alguém? Isso é vida real. Então ser lúcido é abraçar a desilusão, porque o que a gente criou é que isso não ia acontecer, por isso que isso dói na gente. Aqui vem uma grande subjetividade da psicanálise, tá? Aquilo que está doendo tanto na pessoa pode ser uma ilusão, uma expectativa grande que ela criou. Por isso que está doendo demais. Ela achava que tudo ia ser perfeito, que os filhos iam fazer as escolhas que elas definiram, mas eles acabaram não fazendo. Então a vida é entender que você não esperava ficar sozinho e ter a solidão. E você não precisa passar a solidão sozinho. Você só precisa ter humildade de
de aceitar o abraço de pessoas que vão chegar na sua vida, né? É aceitar ajuda. Então, a vida precisa de uma grande dose de humildade para que a gente entenda ela e consiga ser feliz. O que eu gostaria de deixar para vocês na clínica, quando você fizer essa pergunta? Em algum momento você vai parar, tá? Sem medo. Parar. A pessoa está falando, para. Faz aquela intervenção cirúrgica e pergunta para ela: o que é a vida para você? E ela vai provavelmente dar uma resposta romântica, filosófica, bíblica. E você vai comparar essa resposta com o que ela está falando. E vai ver se tem coerência. Porque, infelizmente, o que mais tem é incoerência. A pessoa fala uma coisa, mas vive outra. Então, ela só precisa estar presente e repetir o que ela realmente está acreditando. Gente, é simples assim. Por que tem pessoas que passam por igrejas, faculdades, passa pelo curso de psicanálise, chora na sessão, dá depoimentos, fala coisas incríveis e simplesmente, do dia para a noite, tudo aquilo não serve mais? Tem a ver com expectativa, tem a ver com ilusão, tem a ver com paternidade, tem a ver com narcisismo, tem a ver com projeção. Eu vou projetar nesse projeto que deu errado tudo que deu errado na minha vida. É possível uma pessoa se incomodar com a tua família porque ela não tem família, então ela não aprendeu a viver sem família. E ela devia curtir a vida de solteiro, para depois ela curtir a vida de casado, porque provavelmente você que está casado também já um dia foi solteiro, ou não? Mas tem gente que quando ele vê que ele não tem e o que o outro tem, para ele simboliza, não é real, simboliza o quê, gente? Um tem e ele não tem. Para ele é solteiro, para o outro é casado. Nós estamos falando, um tem família e o momento dele não chegou. Para ele simboliza, pode simbolizar, não estou falando que simboliza, uma falta. E a falta, geralmente, ela é trazida para a realidade com exagero. E é o exagero do quê? Da crítica, da inveja, da opinião. Então, esse feeling na clínica vai ajudar a gente a pegar essa fala do que é a vida e contrastar ela com o que a pessoa realmente está vivendo. Vocês conseguiram entender um pouquinho do que eu falei? Deu para... É muito difícil ou não? Não, né? Dá para entender isso, né? Então vocês pegam tudo isso, depois a gente dá um jeito de escrever, né, todas essas coisas maravilhosas e tenta contrastar com a realidade dessa pessoa. Vocês viram aqui o Marcelo Taz, depois eu vou mandar um vídeo para vocês aí, Fábio Porchat, o Clóvis, muita gente que acertou muitas vezes no que é a vida, na hora que ele foi confrontado, ele travou. Ele titubeou, ele achou uma nuvem, né, de ideias para poder tentar se autoafirmar. Isso é falta de convicção. Então tá aí uma coisa que a gente descobre quando se pergunta para a pessoa o que é a vida. Essa frase eu anotaria. Quando você pergunta para uma pessoa o que é a vida, você descobre aonde ela está instalada. Se é no presente, se é no passado, se é no futuro. Quando você pergunta para a pessoa o que é a vida, você descobre aonde ela está instalada. E para a gente encerrar, eu quero contar para vocês uma coisa. Se você me perguntasse o que é a vida há 20 anos atrás, eu diria que a vida é o meu pai. Meu pai era tudo para mim. Então eu tinha aquela coisa. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 8 anos, o meu pai nunca me abandonou, e contra todos e contra todos, a gente deu certo. Então eu diria, a vida é o meu pai. Aí depois de alguns anos, se você me perguntasse o que é a vida, eu diria para você assim, para mim a vida é Deus. Para mim a vida é Jesus. O resto é conversa fiada. Aí se você me perguntar hoje o que é a vida, eu vou dizer para você, a vida é
repetição e presença. Aí você fala, então a vida não é mais seu pai e nem Deus? Sim. A vida é as lições que eu aprendi do meu pai. A vida é a oportunidade que Deus me dá. Mas se eu não repetir isso, e se eu não estiver dentro da subjetividade da frase da Priscila, presente e presença. Deus é um presente, mas ele tem a presença na sua vida, ele tem a sua presença, então não é presente. Então, se eu não tiver nessa presença, se eu não tiver presente nessa condição divina, nessa condição emocional, psicoterapêutica, nessa condição física da academia, e se eu não repetir a minha vida da minha fé cristã na igreja, se eu não repetir a psicoterapia, a leitura, se eu não repetir a academia, se eu não repetir a decisão de ser fiel à minha esposa, se eu não repetir a decisão de estar um tempo com meu filho, se eu não repetir a decisão de deixar o celular de lado para dormir, se eu não repetir a dobrar os joelhos, hoje eu dobrei meu joelho no chão, Deus me ajuda, abençoa o meu dia, abençoa a sessão, pega essas meninas e vira elas de ponta cabeça e faz elas serem psicanalistas incríveis. Então, se eu não repetir isso, isso não é presente na minha vida, não é importante na minha vida. Eu sou o que eu faço. E isso não me faz melhor que nenhum de vocês. Eu estou dizendo que você é o que você faz. Então, se você realmente, a vida para você você fala assim, para mim a vida é Deus. Aí vem o anjo com a régua e fala, deixa eu medir como é que tá a vida dele. Não, foi uns 15 dias que ele não ora, hein? Então tua vida não é tá meio assim, né? Mais ou menos. Ah, o que é a vida para você? A vida para mim é meu filho. Qual foi a última vez que você leu com ele? Eu sei que você pode dar a vida para ele, mas e a presença? Aqui é a vida para você. Minha vida é meu marido e a minha esposa. Aqui na sessão, né? Depois é faca que voa, é panelada. É os vizinhos falando, nossa, o crente tá brabo hoje, né? O irmão tá brabo hoje. Então, eu sei que é a vida. Qual que é a tua vida terapêutica? Não, eu faço análise, eu aprendo com análise, eu estou deixando meus achismos de lado, estou aprendendo com meus pontos cegos. E eu repito isso, presença e repetição. Qual que é a minha vida? Eu quero emagrecer. Beleza, você quer emagrecer. Vamos jogar esse fardinho de coca aí na pia hoje? Vamos tirar esse chocolatinho. Vamos diminuir o sal, diminuir o açúcar. Vamos lá? Vamos começar a suplementar? Vamos começar a caminhar? Não, eu não estou afim. Não, então a sua vida não é seu corpo. Sua vida são os prazeres momentâneos. Então, gente, na clínica, a vida é o que a pessoa faz e repete. Faz e repete. É aquilo que ela realmente está presente. Se ela não está presente, é uma ilusão. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Com muito amor, com muita cautela, tentar trazer para a consciência dela que ela não é tudo isso. Não faz tudo isso. Gente, no fundo a gente não sabe que a gente não é tudo isso? É ou não é? A gente sabe. A gente sabe que a gente não é tudo isso. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dificuldades. Por isso que eu fiz umas escolhas que se ajustam às minhas limitações. Aí a minha vida deu certinho. Né? Porque tem gente aqui que tem um tipo de perfil que se você tivesse sido aspirante a casar com uma pessoa do perfil como o meu, você não aguentaria. Porque você é exigente, você é perfeccionista, você é sanguínea, você fala de primeiro, depois você pensa. Imagina 2 sanguíneos. É 2 espadas no lar, meu filho. Não dá certo, não. Vamos como um sanguíneo com uma melancólica aí, com fleumático. E se for um outro sanguíneo, tem que ser um sanguíneo tratado, melhorado, disciplinado, corrigido, né? E pensa, que fala, meu Deus, eu tenho uma gilete na língua. Eu corto e corto bonito. Não mexe com a minha língua, não. E aí o que acontece? Vai ter um problema no relacionamento. Então a gente precisa ser lapidado. Então hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês ouviram tantas pessoas, né? Sou uma sanguínea em tratamento. Isso é muito bom, ela é humilde, né? Em tratamento. Então, ainda dá uma chicotada ainda, umas chibatadas mais afoita. É normal, né, Cristiane? Eu sei como é que é ser um sanguíneo. Fica tranquilo, estamos em casa. Então, gente, a mensagem que eu acho que fica para nós hoje é toda a beleza disso que foi dito, né?
que precisa ter na vida, né? Dádiva, gratidão, mas assim, a coerência entre o que o teu paciente fala e o que ele vive. E se ele realmente acredita, ele tem convicção, ele vive isso. Para mim, hoje, né, para mim, Fábio Henrique Vaz, né, Adassan, para mim, a minha convicção hoje é que se eu parar de repetir as coisas que eu faço, eu adoeço. Eu perco o sentido da vida. Talvez eu me perca no meu casamento, na minha vida com Deus, no meu corpo, eu me perco em tudo. Para mim é repetição. Para mim é continuar estudando, continuar fazendo, continuar me movendo, continuar exercitando, pondo essa energia para fora e fazendo os tratamentos que tem que ser feito. Para mim é isso. Ah, não, para você não é. Para mim é uma definição mais filosófica. Beleza. Só que a vida, ela não acontece no final. A vida acontece todo santo dia. Vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais gosta de pão, né? No mundo. E qual que é a referência que a gente tem de pão? Deus tem me dado o pão de cada dia. A gente se refere ao alimento, o arrozinho, o feijão, o pão, a todos os dias. A gente toma banho todo dia. Você come todo dia, vai no banheirinho todo dia. Quando não vai, fica 2, 3 dias, tem que tomar um laxantezinho, tem que tomar uma colherzinha de azeite, tem que comer sei lá o que, cada um inventa uma coisa, come terra, come sei lá o que. Mas o que a gente precisa fazer as coisas? Todo santo dia. Então o que é a vida se não conseguir colocar tudo isso que foi dito nas nossas práticas diárias? Reaprender e repetir todos os dias. Mas Freud traz outras definições. A busca pelo prazer insaciável é a natureza do homem. Mas eu acho que o homem consegue ser igual um cavalo brabo. Ele consegue ser domado. Com as surras, com as dificuldades da vida e com a disciplina, ele consegue ser domado. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ficarem aqui até essa hora. Foi muito bom ouvir vocês. Vamos editar algumas falas de vocês, vamos postar lá nas redes sociais, legal, a gente tem os posts que a gente faz das meninas também, e tem um monte de coisa para a gente organizar daqui para frente. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa que puder ser útil, estarei à disposição. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Não. Tá todo mundo com vontade de ir embora. Assim, não tem nem assim, não, assim, tem assim, ó, não. Foi legal a live, gente? Vocês gostaram da sessão de hoje? Muito bom? Isso é bom. É bom saber disso. Então eu desejo que vocês tenham uma noite de descanso reparadora e maravilhosa, que vocês tenham uma semana assim incrível. A gente teve 2 quinta-feiras aí que não deu para repetir a aula, mas a gente está organizando isso. No sábado vai ter PTC, nesse sábado, então se você quiser participe, vai ser ao vivo. Na outra terça nós vamos ter a Daniele, que está aqui, um convidado especial, e ela vai falar como mapear, como ajudar, como perceber, como identificar, como ajustar toda essa questão da dependência química. É muito importante essa live, porque a dependência química, ela é uma fuga, ela na verdade é uma dependência. E a gente fala da dependência aqui, mas tem a dependência emocional, tem a dependência do álcool. No nosso país, a gente sempre tem alguém na família, né, que usa muito álcool, e ela vai falar também sobre a dependência de um modo geral e as dependências. Depois ela vai falar também sobre esse apoio aos familiares. Gente, é um tema importante, né? Nós temos um número muito grande de gente que usa droga, vai aparecer um familiar ou vai aparecer um dependente químico, você precisa saber como atuar. Ela deu depoimento aqui, que tem 13 anos que ela não está envolvida com nada disso, mas já teve, e se tornou uma terapeuta clínica nessa área. Então, vai valer a pena. Então, na próxima terça, não perca, a gente vai divulgar, vai valer a pena. No mais, na quinta a gente tem repetição, no sábado a gente tem o PTC e a gente vai divulgar os mini cursos, a gente vai organizar tudo que está por organizar também. Tem um monte de gente aí para receber um monte de coisa aí esses dias, e a gente vai ajustando, que é a parte administrativa. O importante é que a aula está ótima e muitos de vocês voltaram e os novos estão aí também, e nós estamos felizes por você. Beleza, pessoal?
deixar vocês descansarem. Muito obrigado pela presença de vocês. Faz um tchauzinho aí. Deus abençoe, viu? Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Que está aqui até agora conosco. Não vou citar o nome, porque é muita gente. Nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.